Uma coisa que temos que concordar é que os craques brasileiros acabam cedo, e isso acontece desde que o mundo é mundo. Dificilmente vemos nossos talentos que encantam o planeta chegarem depois dos 34 ainda no mais alto nível, e normalmente passando já dos 30 eles já estão em fim de carreira. Por isso no vídeo de hoje trago 7 jogadores que mostraram um futebol de classe absurda, mas que jogaram em alto nível por muito menos tempo do que podiam. Bora lá. Essa é uma pergunta que eu sempre fiz: por que será que os craques brasileiros duram tão pouco? Porque o auge deles normalmente dura um pouco menos do que o normal e também a decadência vem antes. E o objetivo desse vídeo é justamente falar sobre esses casos e também propor o debate sobre por que isso acontece. Recorrendo para exemplos pelo mundo, é comum vermos jogadores como Benzema, Lewandowski e Salah que após os 30 anos continuam entregando muito, que aqui no Brasil é uma coisa bem diferente. E pra gente começar, vamos voltar lá atrás para ver que isso não é de hoje. Vamos falar do Garrincha. Primeiro precisamos passar pelas glórias e pelo talento. O Garrincha no Botafogo foi eterno e junto com o que fez na seleção brasileira, um dos maiores jogadores da história. Pelo Glorioso foram 612 jogos e 245 gols, tendo pelo Brasil vencido a Copa de 58 ao lado de Pelé, e em 62 com a lesão do Rei foi a grande estrela do Brasil no bicampeonato mundial. Garrincha era marcado pelas pernas tortas, praticamente um inventor do drible e um jogador único, mas por que ele caiu tão rápido? E não importa a década, o século ou o ano, começando pelo Garrincha, a gente vai ver que o astro brasileiro tem problemas no extracampo. Iniciando principalmente em 1966, os escândalos de Garrincha começaram a surgir. Foram problemas com o álcool que inclusive causaram o pior anos depois, 15 crianças com 5 mulheres diferentes, gastos de dinheiro desenfreados e para completar uma depressão. Até tentou jogar por clubes como Corinthians e Flamengo, mas sem sucesso. Passou também na Colômbia até encerrar sua carreira em 73 já no Olaria, e no ano de 1983, aos 49 anos, morreu na pobreza. Uma carreira espetacular, um jogador histórico, mas que cedo foi caindo, e infelizmente sua vida também foi curta. Trouxe ele porque é o primeiro caso mais antigo que eu consigo lembrar, mas vamos um pouco mais adiante, vamos falar do Ronaldinho. O gaúcho muito provavelmente foi o maior artista que a bola já viu, e com 18 anos no Grêmio já encantava a todos, tanto que rumou pro PSG. Em Paris foram 17 gols em 55 jogos. Nessa época venceu também a Copa do Mundo pelo Brasil, chamou a atenção do Barcelona, onde veríamos para muitos o maior auge de um jogador na história. Eu juro pra você, os 3 anos do Ronaldinho no Barcelona são incomparáveis. Só que o problema do R10 nunca estava relacionado com o que acontecia dentro do campo. Ele curtia muito a festa e eu te deixo a pergunta: será que sem isso ele ainda seria o Ronaldinho? Eu acho que não. No Barça foram 207 jogos, 94 gols e 69 assistências. Mas acima de tudo, a magia foi o que encantou o mundo, levando 2 La Ligas e uma Champions enquanto esteve lá, além de momentos inesquecíveis. Mas se tem um lugar no mundo em que a noite é boa, é em Barcelona, e o Ronaldinho já começou ali a dar uma desprendida. Só olhar essas duas fotos comparando o corpo do R10, uma no início e uma no final da sua passagem, já dá pra ver um claro desgaste. Dali saiu pro Milan em 2008, onde teve lapsos, mas não era aquele Ronaldinho. Voltou pro Brasil em 2011 com só, entre aspas, 31 anos, e no Flamengo, teve seus momentos. Inclusive lá no Flamengo, só pra ilustrar, ele tinha uma das melhores cláusulas de contrato que eu já vi na minha vida inteira. Simplesmente ele tinha direito em contrato pra sair pra festa 2 vezes por semana, ou seja, significava algo. E outra coisa, um cara desse nível, com esse futebol, jogar a última Copa do Mundo dele com 26 anos é no mínimo triste, pelo menos pra gente que é brasileira. Depois no Galo mostrou que ainda tinha magia, fez história no Atlético, ganhando a Libertadores e provando mais uma vez o seu talento, mas depois disso já não queria mais nada. Passou pelo futebol mexicano e por último no Fluminense, sendo esse seu último clube aos 35 anos. E não me leve a mal, eu sou apaixonado pelo Ronaldinho, pelo estilo de jogo que ele tem, mas a arte durou pouco, ou menos do que deveria. E bom, o Ronaldinho jogou o Mundial de 2006, jogou no Milan, então vamos falar de um jogador que fez essas duas coisas também: Alexandre Pato. Tá, que queda de nível, hein? Mas o caso do Pato se encaixa nesse vídeo justamente porque ele tinha muito talento e ele não alcançou. Mas também eu poderia dizer que ele não alcançou nem perto dos outros. Vocês entenderam? Pato no Inter fez o Brasil acreditar que ele seria o 9 da seleção por muitos anos, já que ele reunia todas as características de um fazedor de gols. E chegando no Milan ele também foi muito bem, 63 gols em 150 jogos, comparações a Ronaldo Fenômeno e outras expectativas que não foram atingidas. Pra ser justo, iniciando em 2009, Pato sofreu com muitas lesões, foram 14 em 2 anos, e isso deixou muito difícil para manter seu ritmo de jogo, tendo em 2013 sendo vendido pro Corinthians. No Corinthians, Pato foi um grande fracasso, até teve seus momentos no São Paulo, passou por empréstimos pelo Chelsea, foi pra Espanha, pra China, e a verdade é que não rolou. Aí depois veio o próprio São Paulo, o Orlando City nos Estados Unidos e
Caraca, por que eu trouxe o Pato nesse vídeo? Tem explicação. Hoje ele tem 35 anos e pro talento que ele tinha, ele com essa idade ser comentarista é um pouco frustrante. Ele mesmo disse que ainda não se aposentou do futebol e pode voltar se aparecer alguma coisa, mas vamos combinar que o Pato já não joga há bastante tempo e infelizmente não atingiu o nível que queríamos. Pra falar do Adriano, o início dele no Flamengo nem dá pra dizer muito porque ele era muito jovem, mas desde que chegou na Itália em 2001 foi um monstro imparável. Uma força física inacreditável, uma potência no chute que ninguém pegava, recebendo em Milão a moral e o apelido de Imperador. Pela seleção também entregava muito. Em 2004, aquele gol contra a Argentina é histórico. E naquele mesmo torneio foram 7 gols em 7 jogos. Só que nesse mesmo ano de 2004 aconteceu o grande motivo para que o Adriano caísse. A morte do seu pai Almir mexeu com a cabeça do Adriano, o que é uma dor que só ele poderia explicar, e por conta disso seu nível foi caindo. Até foi o Imperador que nós conhecemos em 2009 pelo Flamengo naquele título brasileiro, mas antes de se aposentar, passagem sem sucesso pelo Corinthians, Atlético Paranaense e Miami United, quando se aposenta aos 34 anos. E o Imperador, que na Itália fez 77 gols em 180 jogos só na Série A, teve um final cedo, e o auge dele mais cedo ainda. O Adriano é um ser humano muito humilde e eu tenho certeza que as lembranças dele da carreira são muito boas. O que não é necessariamente o ponto aqui, eu não quero dizer o que tá certo ou o que tá errado, e em alguns casos existem motivos pra isso. E antes de eu continuar, eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Trago bastante conteúdo de futebol toda semana por aqui, entre shorts e vídeos longos, e se você quiser e se você curtir, né, por favor, me dá uma chance. Continuando, voltamos a um jogador que se esperava muito, mas que não atingiu o que a gente gostaria, o Anderson. O cara foi simplesmente o Golden Boy em 2008, foi um jogador de 8 temporadas no Manchester United, mas ele durou muito pouco. O próprio goleiro Ben Foster disse em entrevista que o brasileiro poderia ter sido até bola de ouro, mas ele nem se importava. Vamos falar dos números sim, só que aqui a gente volta para coisas como mulheres, bebida, festas, que para um jogador em alto nível são coisas que não se encaixam. Em excesso, pelo menos. E a passagem dele no United, infelizmente, fica até um pouco ofuscada, porque se eu te falar que é um cara tetracampeão de Premier League e um cara que é campeão de Champions, você vai achar que eu tô falando de um gênio. Mas eu não tô. Foram mais de 180 jogos em Manchester, alguns problemas com lesão sim, mas o extracampo afetou demais. Tanto que já com só 30 anos, ele tava no seu último clube na carreira, o Adana Demirspor, da 2ª divisão da Turquia. E as notícias mais recentes que eu achei dele foram chegando perto de ser preso, não conseguiu jogar no Brasil depois que saiu da Europa, e assim, podia ter dado mais. E teria muitos nomes que eu poderia trazer aqui com os mesmos problemas de extracampo, mas eu quero trazer um que não tinha, o Kaká. Porque o caso dele em específico foi mais físico, então não dá pra dizer muito. A gente nem precisa falar da passagem dele no Milan, histórico, e até da passagem negativa no Real Madrid, mas sim do quanto que ele sofreu no fim de carreira. Pra quem não lembra, na Copa de 2010 o Kaká jogou praticamente estourado. Ele era ainda assim muito jovem, mas o desgaste era muito grande. Tanto que em teoria a passagem do bastão que a gente fala pro Neymar seria dele, mas ele nem chega na Copa de 2014, em 2017 já tava encerrando a carreira na MLS, então dá pra dizer que é um caso meio único. E pra encerrar, um cara que ainda tá em atividade, mas podemos dizer que saiu do alto nível cedo demais. Felipe Coutinho. Seus anos de Liverpool são geniais. Na temporada 17-18, suas contribuições a gol eram praticamente uma por partida. Isso para um meio-campista era um absurdo. Klopp não queria sua saída, mas o sonho de ir pro Barcelona acabou com o Coutinho, que pouco a pouco foi caindo de nível e nunca atingiu uma boa intensidade de novo. Vamos lembrar, né? Em 2018 ele era a dupla do Neymar na Copa, em 2022 ele não foi por lesão, mas já não era tão primordial assim, e o único momento de lapsos de qualidade foram no Aston Villa, e isso não durou nenhuma temporada. E o Coutinho chegou a passar no Qatar e hoje tá no Vasco, onde nesse ano está atuando até melhor com o Diniz, mas a barreira que ia virar baile ainda não viu o Coutinho que esperava. Tá, o caso do Kaká é diferente e talvez o do Coutinho também, mas eu quero voltar naquela pergunta: por que será que os jogadores brasileiros duram tão pouco assim? Óbvio que todas as situações são diferentes umas das outras, mas na maioria dos casos os nossos maiores talentos não chegam em Copas do Mundo com 34, 35 anos. E mesmo o Neymar, que vai chegar em 26 com 34, ele não vai chegar tanto no auge, bem longe disso inclusive. Pra ser justo, existem casos como o de Thiago Silva, Hulk e Fábio, mas todos eles têm um perfil bem específico e tem que ser considerado a exceção e não a regra. Aproveitando, deixa eu deixar minha opinião. Eu não acho que sejam casos isolados, eu acho que o jogador brasileiro, em geral, dura pouco por uma questão social e também até cultural. Pensa comigo, os países europeus, que é a maior comparação que a gente tem aqui, não tem esse espírito de festa, não tem a oportunidade, sei lá, de fazer um churrasco 3 vezes por semana, e isso a longo prazo pode se tornar uma fraqueza. Se formos pegar a carreira do jogador médio brasileiro, ele vem de uma infância muito humilde, passa por dificuldades na categoria de base desde muito novo até chegar no profissional, onde já é cobrado desde muito cedo. Depois disso, ele tem muito dinheiro para aproveitar as coisas da vida, e com poucos anos de futebol, a dúvida sobre o foco ou a farra se torna bem complicada. E eu pergunto pra você, se você tivesse dinheiro, fama e tudo que esses caras têm, o que você faria? Como você agiria?
Fica a pergunta. Mas é óbvio que você não tem que ficar passando pano pra ninguém, principalmente se for um cara do seu time ou que tá simplesmente de sacanagem. E eu gosto do Neymar, tá? Mas ele é o maior exemplo disso. As polêmicas extra-campo são muito maiores do que acontece dentro de campo. E quem mais sofre, provavelmente, é o torcedor do Santos ou quem quer que a seleção brasileira tenha bom desempenho, porque ele é importante sim. Nesse vídeo podemos ver algumas histórias de jogadores que encantaram o mundo por um momento, mas esse momento poderia ter durado mais. Seja por lesão, extra-campo ou problemas familiares, o jogador brasileiro normalmente não joga em alto nível até idades muito avançadas, o que é uma coisa nossa, realmente não dá pra mudar. E a pergunta que eu quero deixar nesse vídeo é, na sua opinião, por que os jogadores brasileiros têm costume de sair do alto nível mais rápido do que o resto do mundo? Me diz aí. Vou pedir que você faça isso nos comentários, porque esse vídeo acaba aqui. Agradeço de verdade pelo acesso e peço de novo para que você deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos meus. E se por acaso você quiser continuar comigo, é só clicar na tela que a gente vai se ver em alguns segundos. Mas se não, eu me despeço. Um grande abraço, valeu, é nóis.